Gente, eu falo tanto aqui sobre ego que talvez eu já devesse ter explicado isso, né? Mas estou explicando agora, que é o que, né? Eu aqui no canal, quando falo de ego, geralmente falo mal do ego, né? Porque eu me refiro eu me refiro àquele ego que toma conta de nós, né? E que quer ser a nossa identidade, quando na verdade a nossa identidade é o nosso ser, né? E não o nosso ego, né? Com as suas identificações, com as mais diversas formas exteriores e pontos de vista. Então, e aí, como eu vou falando às vezes mal do ego, né? Já teve gente aqui perguntando: mas o ego não é necessário, né, na vida? Então, eu quero fazer aqui rapidamente essa distinção, tá? É que assim, uma coisa são as formas, né? As formas que a gente adota aqui nesta vida, né, no planeta Terra. Porque se nós somos consciência pura, né? Se tudo que existe é consciência e nós somos consciência, fazemos parte da consciência una, né? E pura, sem nenhuma forma. Quando a gente, para viver aqui nessa vida, a gente tem que adotar diversas formas, né? Para nascer, eu adotei a forma de mulher, por exemplo, e eu adotei uma pele branca, por exemplo, né? É uma forma que eu tenho. Então, a gente adotar formas, que até para nascer a gente tem que adotar algum formato, né? A gente adotar formas não tem problema nenhum. Então, nesse sentido, às vezes a gente pode chamar isso de ego, né? O quê? As formas que a gente adota. Se você falar em ego se referindo simplesmente às formas adotadas, simplesmente à forma, ao formato, esse ego é um ego bom, digamos, né? Um ego bom. Porque essa é a funcionalidade do ego, né? Então, quando a gente se refere simplesmente aos meios pelos quais a gente está aqui vivendo, esse ego é o ego que diz respeito, enfim, né, ao nosso corpo, à nossa personalidade, ao nosso temperamento, as coisas que a gente gosta de fazer, enfim, tranquilo. Qual é o ego mal, né? E geralmente quando eu falo de ego aqui no canal, eu estou falando me referindo ao ego desta forma, né? O ego mal é quando você se identifica, você com essas formas, né? Quando você não só adota formas, porque adotar formas é normal e necessário até para viver, mas quando você se identifica com os formatos, com as formas que você adota, né? Quando você tem o seu senso de identidade no formato, né, adotado e não na essência do seu ser, né? Então, por exemplo, eu sou branca e sou mulher, ok? Mas se eu começar a pensar que os brancos são melhores do que os negros, que os brancos valem mais do que os negros, aí eu estou o quê? Estou me identificando com a forma, né? Eu sou mulher, ok. Mas se eu começar agora a odiar todos os homens porque a mulher foi muito oprimida e na sociedade e ainda é sob diversos aspectos. Se eu pegar isso e transformar numa narrativa pessoal e começar a odiar todos os homens, aí eu incorporei essa forma de ser mulher ao meu ego, né? Eu incorporei essa forma à minha identidade, ao que eu reconheço como minha identidade. Então aí é o ego, esse é o ego mal, digamos, entende? Então em tudo é assim, ter formas e formatos, ter opiniões, ok. Mas eu achar que eu sou melhor, ou que eu sou pior, ou que eu sou especial, eu me identificar com essas formas, eu me identificar com as minhas opiniões, a ponto de isso afetar o meu senso de identidade.
esse é o ego que deve ser dissolvido. A gente não deve se reconhecer em nenhum formato, em nenhuma forma manifestada. A gente não deve se reconhecer nas formas manifestadas, né? Porque a nossa identidade está no nosso ser, na nossa consciência pura. Somente isso, né? Simplesmente isso. Qualquer identificação com a forma, aí já virou esse ego sobre o qual eu costumo falar que deve ser dissolvido, né? Que quando a gente se identifica com alguma coisa, o que é operacionalizado através da nossa mente, que é a mente que faz isso, né? Então, por exemplo, eu posso ser médica, ou eu posso ser catadora de latinha, né? Ok, mas se eu começar a achar que eu sou melhor porque eu sou médica, que eu sou mais digna, que eu sou mais inteligente, que eu cheguei mais longe, aí já é uma identificação. Ser médica, ok, mas aí eu já me identifiquei, incorporei essa condição de ser médica à minha identidade. Aí já é o ego que deve ser dissolvido, né? E se eu sou catadora de latinha, ok. Mas aí se eu começo a achar que eu sou uma coitada, ou que me vitimizar, ou começo a invejar quem tem uma profissão que ganha mais, aí já é o quê? Já incorporei isso, né? Ao meu senso de identidade. Esse é o ego que deve ser dissolvido. Então, adotar formas, ok. Então, às vezes, às vezes a gente chama de ego uma coisa e às vezes chama de ego outra, e por isso pode dar alguma confusão, né? É normal, eu vejo em diversas vezes, né, se chamar de ego simplesmente a adoção de formas para viver a vida, né, a personalidade. Então, às vezes se chama isso de ego. Daí, nesse caso, ok, né? Quando eu falo mal do ego, eu tô falando mal não das formas, mas sim da identificação com as formas, como se isso fosse a nossa identidade. Esse é o ego que deve ser dissolvido, né? Então, só para dar aqui mais alguns exemplos. Eu posso torcer para um time de futebol, posso me divertir, ir no jogo, torcer, assistir o jogo em casa, na televisão, vibrar, ok, né? Mas quando isso começa a afetar o meu bem-estar, por exemplo, se meu time perde num jogo importante, eu fico braba. Eu fico brabo quando o meu time perde, ou eu fico né, para baixo, eu fico triste. Nesse caso, já existe em algum nível, uma identificação com aquela forma, né? Você já está projetando a sua identidade um pouco ali, né? Se eu começo a hostilizar pessoas de outros times, né, que torcem para outros times, aí o meu nível de identificação com essa forma está um pouco maior ainda, né? Então, aí esse é o ego que deve ser dissolvido, né? A mesma coisa para qualquer tipo de torcida, escola de samba, ou sei lá o que. E a mesma coisa sobre opiniões sobre as coisas. Eu posso ter opiniões sobre as coisas, né? A gente entrar na neutralidade, na visão do todo, não quer dizer que a gente não pode ter pontos de vista, opiniões. Eu posso ter opiniões, eu posso ter um posicionamento político, inclusive, só que se eu começar a defender a minha opinião, o meu ponto de vista, a defender o meu posicionamento político com aquela ânsia, como se, sabe, e entro em discussões como se a minha vida dependesse disso, sabe? E começo a defender aquilo com unhas e dentes e me afetar com aquilo. Aí, nesse caso, é porque eu estou identificado com esse ponto de vista, né? Eu integrei ele à minha identidade. E esse é o ego que deve ser dissolvido. Então, adotar formas, ter opiniões, pensamentos, né? Opções, ok, né? Mas eu me identificar com as formas, com os formatos, me identificar com as opiniões, defender os meus pontos de vista como se eu estivesse me defendendo.
Aí eu me identifiquei com a forma. Esse é o ego que deve ser dissolvido, né? Então, apenas um esclarecimento. Se você gostou, dá um like. Ativa o sininho de notificação para saber quando tiver vídeo novo. Um beijo para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.